Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão ouvindo este maravilhoso podcast. Nós somos o Núcleo Máquina do Ziriguidum Atômico, que é o nosso projeto de TCC do terceiro módulo da ETEC de Artes. Meu nome é Miguel Ferrari, estou aqui acompanhado da minha querida amiga Alice Braz. Olá. E nós viemos aqui hoje conversar e contar um pouco das nossas experiências, né? A gente veio contar um pouco sobre o tema, sobre nossas inspirações, nossas referências e responder algumas perguntas que foram feitas na nossa página do Instagram. Se você não seguiu, sua chance é essa, é a sua última chance. Gente, em agosto desse ano a gente estava tentando decidir qual que ia ser o tema do TCC, né? Porque a gente se dividiu em 3 grupos, né? 3 núcleos, tanto que a gente é o núcleo máquina, mas o tema em si ia ser o mesmo para todos. Tanto que a gente até ficou em dúvida se a gente ia coordenar os núcleos, né? Tipo, sei lá, um ser o passado, presente e futuro, porque no final a gente decidiu que o tema ia ser viagem no tempo, né? De todas as opções a gente fez votação e foi essa que mais atraiu todo mundo. Só que viagem no tempo pode significar muita coisa, né? Tipo, tem muita possibilidade, muita opção. Ô, Miguel, quando falaram viagem no tempo, o que você pensou, assim, a primeira coisa que veio na cabeça? A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi aquele grande clichê da máquina do tempo. Uma coisa bem sci-fi. Uma nave, um relógio de pulso, um relógio de bolso, né? E até o DeLorean do De Volta para o Futuro foi uma das coisas que mais passou pela minha cabeça. Então é aquela coisa de que foi alguém que construiu para ir pro passado ou pro futuro. Sim, exatamente, cara. Uma coisa bem clássica, na verdade. Quando eu penso em viagem no tempo, eu penso numa coisa clássica, num filme de viagem no tempo clássico. Uhum. Pra quem não sabe, gente, De Volta pro Futuro, que é o filme que inspirou o nome do nosso podcast, é um filme de 85 e tem um estudante de ensino médio que tem uma amizade meio pouco esclarecida com um cientista excêntrico que tá construindo uma máquina do tempo no próprio carro, que é esse DeLorean, é o modelo do carro que o Miguel falou. Mas, tipo, essa ideia de que... Eu acho que foi a primeira ideia, né? Que é aquela coisa de se você pudesse voltar no tempo por conta própria e mudar alguma coisa, o que você mudaria, né? Mas também tem aquela coisa... Pode ser que, em vez da pessoa, o personagem, buscar a viagem no tempo, talvez a pessoa pode só, tipo... Sei lá, a viagem caiu no colo da pessoa, sabe? Tipo, ela se envolveu em alguma coisa acidental, ou alguém do futuro ou do passado vem até ele. Tipo, também é uma possibilidade, né? De repente o cara é acertado por um raio, de repente ele pode correr na velocidade do tempo e acaba ferrando o mundo de 1000 formas, mas quem pensaria em escrever uma loucura dessas? Talvez os escritores da DC fazendo Flash não, e o pior é que essa ideia do Flash correr e mudar o tempo, isso daí foi muito de última hora, né? Porque essa não era a proposta dele. Só que eles começaram a ver estudos de que o tempo não é linear, não é, tipo, o tempo é relativo, né? Tem como você alterar o tempo de diversas maneiras, né? Sei lá, tipo, que nem a gente pensa no buraco de minhoca. A gente consegue imaginar uma coisa que tá no espaço, mas talvez o buraco de minhoca seja uma coisa acidental. Tipo, você vai abrir o seu bule de chá e tem um portal pro futuro ali, não sei. É um bagulho muito louco mesmo, cara. Eu fico muito pirado nesse negócio do Flash, porque eles mexem com viagem no tempo o tempo inteiro. Uhum. É um negócio que me deixa até com uma dor de cabeça. Falando, nossa, mas... Puxa vida, mas de novo vai voltar no tempo? Não consertou da última vez? Por que vai voltar de novo? Mas a gente tem essa noção também de, tipo... viajar no tempo uma vez e vai mudar o tempo permanentemente. Então, tipo, a viagem no tempo em si vira um evento. Mas tem narrativas em que a viagem no tempo é uma coisa muito, tipo, cotidiana e muito blasé, assim, sabe? Mas só que sempre tem consequência séria no futuro por causa disso. Ai, putz, tem um filme, é só porque esse filme ele traz a viagem no tempo de uma forma mais metafórica. Putz, eu não consigo me lembrar o nome do filme. É com o Bill Murray.
que ele fez o O Caça-Fantasma? Feitiço do Tempo, de 92? Isso, esse mesmo. Aquele que ele dorme e acorda sempre no mesmo dia, né? Isso. Ele entrou num looping temporal, né? Sim, sim. Eu gosto de como o filme ele trata sobre. Porque, assim, querendo ou não, você dormir e acordar sempre no mesmo dia é um looping temporal. É um pouco mais mágico? É um pouco mais mágico, mas não deixa de ser uma viagem no tempo, né? E trata de uma forma bem mais metafórica, que é o que a gente também debateu bastante no começo do TCC, né? Que a gente estava debatendo se a gente gostaria de fazer uma viagem no tempo literal ou uma mais metafórica, né? Como é que foi quando a gente começou a se perguntar como é que seria uma viagem no tempo É por causa que metafórica? a gente estava em dúvida se a gente queria seguir aquela ideia básica de viajar no tempo com uma máquina, ou viajar com um portal, que a gente falou do buraco de minhoca. Mas o que mais poderia ser uma viagem no tempo? E daí trouxeram aquela questão, por exemplo, da depressão e da ansiedade, em que a depressão é uma cabeça que está sempre no passado e a ansiedade é sempre uma cabeça que está no futuro. Então, de certa forma, isso pode ser interpretado como uma viagem no tempo, a memória é uma viagem no tempo, então a gente está pensando fora daquela noção do sci-fi de que algo tá te levando pra isso, pra uma coisa mais introvertida, né? Mais subjetiva, talvez. Então acabaria sendo um projeto um pouco mais introvertido por si só. Mas daí a gente chegou numa decisão de que por que não uma coisa não anula a outra, né? Então a gente acabou caindo na noção da viagem no tempo com uma máquina, mas quais são as razões dos personagens estarem querendo viajar no tempo, né? Tipo, qual é a relação do mental deles? Então acabou juntando, né? A gente conseguiu fazer isso de uma maneira boa, sabe? Foi muito interessante esse debate que a gente teve sobre essa viagem no tempo que é mais metafórica, que a memória é uma viagem no tempo. Foi uma coisa que me pegou até de surpresa, cara, que se a gente não estivesse trabalhando todo mundo em grupo, nossa, eu nunca pensaria num negócio desses. É, e a gente também caiu naquela que eu falei agora, né? De que a viagem no tempo é um evento. Então é aquela coisa, tipo assim, se prepara que eu vou viajar no tempo. Mas, não sei, a gente acabou criando, por causa disso, uma relação muito grande com realidade paralela, né? Com as inúmeras possibilidades que uma viagem no tempo pode causar. Que se relaciona com o Feitiço do Tempo, né? Do Bill Murray, que você falou. Sim, isso mesmo. De que... Tipo, que a gente falou, do Bill Murray, ele tá dormindo e acordando sempre no mesmo dia. Então, não importa as decisões que ele tomar, ele vai, no dia seguinte, ele vai acordar, no dia seguinte pra ele, no caso, né? Ele vai acordar e vai estar no mesmo contexto, ele vai passar por todas as mesmas experiências, então não importa as decisões que ele tomar, elas vão ser sempre anuladas até o dia seguinte. Então, mas pra ele é o mesmo dia, a mesma repetição, mas será que não teria uma realidade paralela em que a decisão que ele tomou continuou, sabe? Nossa, seria muito engraçado ver um filme que mostra todas as realidades em que o Bill Murray simplesmente tá com fogo em Sim, tudo. total. Ainda mais. Nossa, e o pior é que tem cena que ele se mata, né? Tipo, que ele começa a ficar num down, né? Que ele tá num ciclo, ele não vê esperança, então ele se mata pro dia seguinte acordar. Isso antes dele perceber que isso é uma oportunidade dele corrigir muitas coisas. Dele ler livros e aprender habilidades. E daí sim começou a melhorar o humor dele, mas antes disso ele tava numa down, né? O filme ele mostra como que ele é um cara ranzinza e aí ele, quando ele cai nesse loop temporal, ele aprende a ver a vida de uma outra forma, ver a vida de uma forma mais colorida, né? Não tão cinza como ele via antes. E só assim ele consegue resolver os problemas dele, que vê tudo pelo lado negativo, vê tudo do jeito negativo, do jeito pessimista, não vai ajudar em nada. Às vezes você tem que parar e simplesmente curtir, né? Tem que parar e simplesmente olhar de um outro ângulo. É, mas isso daí é uma oportunidade que não muita pessoa e não muito personagem tem, né? Porque geralmente a proposta que a gente sempre vê em filme, em livro, é que você tem uma chance. Essa é só uma viagem no tempo. O que você vai fazer utilizando isso? Porque é o que a gente incorporou no nosso trabalho, né? No nosso TCC. Pra quem não conhece, acompanhe, que vai valer a pena, gente. Vai no canal do YouTube do Ziriguidum Atômico, então acompanhe. Mas que o cientista tem uma oportunidade, né?
Essa é a chance dele viajar no tempo. Ou será que não? Ou será que não? Vamos ver, né? Ok. Não estou autorizado a falar nada, senão a Marina vai bater em mim. Sem spoilers, por favor. Ok, acho que chegou o momento da gente abrir a caixinha de pergunta do Instagram. E a dessa semana eu vou botar isso aqui pra você, Miguel. Os integrantes estão lidando como com o EAD? Putz, essa é uma pergunta um tanto íntima, mas eu digo íntima, mas compreensível, né? Íntima porque cada integrante, por mais que todos nós compartilhemos de vários problemas, cada um tem um problema único, né? Então, assim, um tem um celular que tem pouca memória, o outro a internet vive caindo, o outro tem um microfone que tá ruim, né? O outro não tem tempo, o outro não tem espaço, então o outro tem muita dificuldade, né? Em atuar para frente de uma câmera. Então a gente tem vários problemas, mas vários problemas únicos, né? Cada um tem um problema especial. Mas eu acho que todos nós compartilhamos do problema que é a falta de conexão física que a gente tinha antes, né? Porque até então a gente fazia tudo sempre na ETEC, né? Ou se encontrava em um outro lugar, mas era sempre junto fisicamente. E no teatro o físico é muito importante, você se encontrar com outra pessoa, você tocar na outra pessoa, olhar nos olhos daquela pessoa, né? É muito, muito importante. E quando isso é tirado da gente, no caso no EAD, a gente se vê um pouco perdido, é quase como se a gente perdesse uma perna, né? Dá para andar? Dá para andar, mas é muito difícil. Mas eu acho que a gente conseguiu encontrar um equilíbrio, né? Um meio termo. Por causa que quando começou a pandemia, o isolamento social, no caso, foi muito de supetão, né? Pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava preparado. Então, o primeiro semestre de 2020 foi um caos, né? A gente conseguiu fazer as coisas, continuamos a nossa educação, mas ainda tava aquela surpresa, né? E agora, esse segundo semestre de 2020, acho que a gente já tava mais preparado para o que tinha que fazer, já tinha se estabilizado. Mesmo que não seja todo mundo que tenha recursos, né? Sei lá, uma pessoa tem uma câmera muito boa e a outra não tem, a outra pessoa não tem disponibilidade, enfim, que nem o Miguel falou. Mas eu acho que a gente conseguiu já se situar nas nossas situações e conseguir um equilíbrio em que a gente consegue fazer o trabalho e todo mundo tá conseguindo participar, sabe? Tanto tecnicamente quanto nesse negócio da interação. Não é a mesma coisa que um teatro físico, né? Porque teatro é uma arte da presença. Mas acho que a gente conseguiu fazer uma boa relação, sabe? Também acho, a galera, por mais que fica distante, tem dificuldade, a galera não vai para trás não, mano. As pessoas continuam. Porque o teatro ele é uma arte que sobrevive, cara. Você vê aí desde os tempos antiguíssimos da Roma, né? Até onde se tem registro. E o teatro vem atravessando aí, cara. Guerras, pandemia, censura, de todos os lados, de todas as formas, de todos os jeitos. E, mano, continua de pé, firme e forte. A segunda pergunta tem um pouco de relação com o que a gente estava falando. Você estabeleceu alguma relação afetiva entre todos os atuantes do processo? Como? Isso tem a ver com o que você falou agora, né? Aquela coisa por causa das diferenças, dificuldades e a conexão. Mas eu ainda acho que que nem eu comentei, a gente já conseguiu fazer um equilíbrio. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a nossa turma nem sempre foi a mesma, né? E a gente nunca tinha trabalhado com as pessoas da outra turma, né? A gente já conhecia da ETEC, de conversar nos corredores, trocar ideia, nas redes sociais, mas de realmente trabalhar é a nossa primeira vez, e foi uma boa surpresa, na verdade, né? A gente teve chance de ver qual que eram as linguagens, né? Que cada grupo tem uma linguagem diferente, e conseguiu misturar para fazer o nosso resultado do nosso TCC, né? Eu acho que essa combinação, né? Juntou o que é mais forte da gente, sabe?
Uhum. Eu não sei quanto a você, Alice, mas eu, pelo menos, tive uma aceitação muito rápida e muito positiva quando a gente veio trabalhar com o terceiro do ano passado, né? Porque desde que eu entrei na ETEC, lá no primeiro módulo, e eu vi a galera do segundo, e então que se tornou a galera do terceiro, e eu ficava muito criança olhando eles, tipo, mano, olha só como eles são demais, olha como eles têm ótimas ideias, como eles são bem organizados, nossa, um dia eu quero ser que nem eles, assim, sabe? E agora eu tô trabalhando com os caras, mano. E eu fico muito animado com um negócio desse, porque são pessoas que eu sempre tive uma grande admiração, todos, sem exceção, todos eu tive sempre uma grande admiração, porque eram sempre atuações muito boas, eram sempre trabalhos muito bem feitos, né? E eu me sinto como um pequeno heróizinho que, de repente, está trabalhando com a Liga da Justiça. Então, eu fico, nossa, cara, eu olhava, eu vi o Superman na televisão, agora eu sinto do lado do Superman, tá ligado? Então, eu fico muito animado em trabalhar com essa galera, porque por mais que a gente nunca tenha trabalhado junto, eu sempre tive uma grande admiração. E quando a gente começou a trabalhar, eu vi que essa admiração não era só puramente emocional, puramente visual. Quando a gente começou a trabalhar, eu vi que todos eram focados, organizados, tinham suas ideias, mantinham suas ideias, a galera votava, dividia. Era sempre uma coisa... Era um corte limpo, sempre um corte limpo, tá ligado? Eu acho que essa experiência que você teve, a gente vai fazer de tudo pra passar para nosso resultado final do trabalho. Eu tô louco pra ver como é que essa história vai acabar. A gente queria dar 2 recomendações de filmes pra vocês. Um tem a ver com a viagem no tempo em si, e a outra tem a ver com o nosso processo e na nossa construção de personagem. A gente queria recomendar o filme O Homem do Futuro, de 2011, com Wagner Moura e Aline Moraes, que tem muito a ver com o que a gente está criando. Eu não irei dar spoilers, mas tem essa lógica de uma pessoa que está tão dedicada em conseguir mudar o futuro ou o passado, né? Que está em busca de alterar o que tem, que acaba perdendo o presente, né? Tá com um foco tão grande no que ele pode ter, que perde o que já tem no agora. E o segundo é o filme Alice no País das Maravilhas, que é especificamente a animação de 51, que pensa a maneira que os personagens se interagem, assim, como um personagem consegue ser o mistério do outro, assim, vamos dizer assim. Miguel sabe muito bem, porque o personagem dele é um grande mistério também, dessa maneira. Mas essas são nossas recomendações, gente. É isso aí. Tatebaio, é isso aí, mano. Acompanhe nosso processo. A gente vai postar a nossa peça no canal do YouTube do Ziriguidum Atômico, mas também confere lá, vê nosso podcast e vê o que está sendo postado. E também segue a gente no Instagram, @Ziriguidum Atômico, e no Facebook com o mesmo nome. É isso, gente. Um beijão. Até a próxima. Tchau, gente. Tenham todos uma boa tarde, uma boa manhã e uma boa noite se você estiver dormindo escutando isso aqui. Que é o que eu recomendo que você faça. Porque dormir escutando podcast é uma maravilha.